Vamos elevar nossos pensamentos e vamos orar. Que assim seja. Tem que ser. Cadê Cristiane? Onde ela está? Ah, tá aqui. É tá lá embaixo? Ah. Hein? É bom, é bom. Desculpe aí, eu estava vendo aqui alguns e-mails que chegaram aqui para mim. É que criaram lá em São Paulo um grupo de pesquisadores históricos do Espiritismo e eles me incluíram como um dos membros. Então eu vou fazer sugestões e também um trabalho de pesquisa. Mas não é pesquisa histórica não, pesquisa científica. São 20 pesquisadores escolhidos em todo o Brasil e para discutir a ciência e a filosofia espíritas. Porque eles já estão cansados, como eu também, daquela história de iluminação interior e coisas, né, que tais. Então esse grupo está se formando. O único do Norte e Nordeste sou eu. Tem mais de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e só. Então eles querem resgatar os estudos sobre a ciência e filosofia para ligar ao futuro. Porque como eles estão sentindo também, São Paulo está vendo uma reação contrária, que o espiritismo está sendo desvirtuado. Os psicólogos invadiram as casas espíritas. Eu mantive contato com o presidente, Luiz Monteiro, e ele concordou plenamente. Estão invadindo os centros, ou então espíritas estão se formando em psicologia. Não há mais obsessão, então vão para o consultório deles. Isso é antiético. Então alguém precisa denunciar isso. E eu denuncio. Seja lá quem for. Primeiro a doutrina, depois eu sempre fiz, não é radical, não, é ser coerente, é ser fiel. Não é? Deus é fiel, também sou. Então, eles estão entusiasmados, eu acho isso uma reação muito assim, importante, para que o espiritismo não se degenere como está se degenerando. Vocês estão preocupadas com elas mesmas. O T, agora tem aí o T e o C, ou sei lá, o C e o T.
Eu não sei. É procurar ser altruísta. Hoje em dia é muito difícil a gente ser generoso. Termina alguém nos enganando. E nos levando a situação difícil. Então é preciso ter cuidado. Então vamos estudar a doutrina espírita, a ciência espírita, a filosofia espírita, porque é por aí o caminho. Esse negócio de a pessoa de repente sair daqui com asas, eu não me conformo, eu vou desencarnar assim, repetindo isso. Vocês vão ouvir, vocês têm que me, como dizia Zagalo, vocês têm que me engolir. Não é? Então isso é que vem deturpando. Então esse grupo, ele está bem formado, bem constituído, e eu sei que vai fazer um trabalho muito bom. Vou mandar meus trabalhos para eles, que eles não conhecem, sobre pesquisa, fazer um relato das pesquisas que eu fiz aqui no centro e no meu laboratóriozinho. Eu acho que é um momento muito importante. Chega de baboseira. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Esse pessoal parece que esqueceu isso, né? Os espíritos chamam aqui de planeta inferior. Agora, os espíritos querem sair daqui melhores do que os outros. Não há privilégio, não é? Será que o espiritismo dá à pessoa condições éticas superiores à das outras pessoas? O conhecimento do espiritismo faz a gente crescer moralmente? Não, mas pelo contrário, compromete a gente. É aí que a gente vai ficar realmente, a gente fica arrasado diante dos erros que comete. Porque se analisarem à luz da moral espírita, ele vai se envergonhar. Então, é um compromisso. Vocês estão aqui, por exemplo, vocês estão se comprometendo. Porque quando vocês desencarnarem, porque vão mesmo, eu posso dizer tranquilamente, porque não estou ofendendo a ninguém. Lá do outro lado não vão perguntar, qual é seu RG, né, seu CPF, sua profissão, você foi espírita. Isso não dá nenhum handicap, não dá nenhum privilégio a ninguém. Muito pelo contrário, às vezes, você está se queixando, você acha que não merece, mas vocês se esquecem daquelas quartas-feiras, numa casa espírita, lá na cidade de Salvador, em Itapajipe, que vocês ouviram isso. Vocês pensam que vocês não estão sendo observados, é? Eu, uma certa feita, aí tive um caso aí eu queria saber quem era o encarnado, por que ele estava sofrendo tanto. E me deram uma fichazinha dele, com certas reservas. Mas eu soube por que ele estava sofrendo. Ele achava injusto, um absurdo. O computador, de onde veio o computador? Hein? Quem inventou o computador? O espírito. Não é? Então, existem aparelhos muito mais sofisticados do que o computador. E sabe qual é o maior aparelho? O próprio espírito. Não precisa máquina, não precisa nada. É o próprio espírito. Então nós somos observados. Ou vocês pensam que deixaram a gente aqui entregue à própria sorte? Não é? Temos o livre-arbítrio e por ele nós sofremos. Então eu acho isso uma balela. Eu vou morrer dizendo, eu digo aqui, digo na rádio, na televisão, eu não me conformo com o que estão fazendo com o espiritismo na Bahia.
Estão desmoralizando o espiritismo. E não é uma só pessoa, não, várias. Pessoas que ganham notoriedade no movimento espírita e está por aí fazendo curso de 700, 800 reais. E ninguém vem me dizer que eu estou invejando, não, porque eu já tive a oportunidade de ganhar dinheiro e recusei. Então, eu não tenho nada de inveja, eu estou defendendo a doutrina que eu amo. Certo? Vocês não defendem. Vocês têm filhos pequenos, se alguém ofende a um filho de vocês, parte para agressão, vocês não defendem com unhas e dentes? Assim eu faço com a doutrina. Vocês serão considerados radicais? Não, não é ser radical. Agora, não, nós temos que abrir aqui a mente. Eu abri, eu estudei todas as religiões, tudo que vocês possam imaginar. Só o livro Mulheres Médiuns, é um livro de quase 500 páginas, eu fiz uma pesquisa profunda sobre todos os fenômenos que aconteceram na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na América do Sul. Então eu me influei em tudo isso. E daí? Eu permaneci, continuei espírita. Ah, Bernardo é radical, radical. É que no Brasil a gente não pode ser coerente. Eu disse na rádio, a música popular brasileira evoluiu. Eu disse como um rabo de cavalo, cresce para baixo. É axé, pagode. Agora, onde estão lá Martini Babo, um Noel Rosa, um Pixinguinha, um Haroldo Barbosa? Músicas realmente maravilhosas. Ah, mas isso é do passado, isso é música... aí eu achei... Olodum, batendo, fazendo uns doidos, eu não vejo nada ali. É só dar um ponte de tambor aí, qualquer gente, aí pronto. Aquilo ali é o que é música, é arte. Então a gente precisa, alguém precisa dizer que o rei está nu. A literatura hoje é zero, praticamente. Não tem mais nada. Nada. Então onde está Machado de Assis? Essa de Queiroz? José de Alencar? A Luísa Azevedo? E tantos outros grandes escritores da língua portuguesa. Hoje é o quê? Os cronistas acabaram. Não tem mais um Rubem Braga, por exemplo. Um Heitor Coni. Não tem mais cronista desse tipo, dessa estirpe. Agora é porcaria pura. Aí o espiritismo, querem fazer do espiritismo também, está progredindo, mas como o rabo de cavalo. Quer dizer, não se prega mais espiritismo, não se prega mais nada. Os fenômenos estão aí acontecendo, ninguém sabe como explicar. Que a mediunidade vai continuar, não vai parar, e cada vez mais complexa. Então é esse o meu ponto de vista. Quem não concordar aqui, não me critique. Pode ir para outro lugar, tá certo? Pode ir para outro centro. A porta até larga para não haver atropelamento na hora da saída. Então não se queixem. Estão aqui porque querem. Eu não chamei ninguém. Tá bom? Quem não gostou, azar. Eu sou assim. Eu não falo nada para agradar o público, né? Para ficar de bem com o público, nada disso. Eu não quero nada disso. Então vamos lá. O Espiritismo à luz da crítica. Bom,
Há 35 anos, Dr. Levindo Melo, idealizador, fundador e presidente da Sociedade de Medicina e Espiritismo do Rio de Janeiro. Esse Levindo Melo, por sinal, sofreu muito. Era médico, psiquiatra e a Associação Médica lá no Rio de Janeiro queria caçar até o seu registro, porque ele lidava com obsessão. Ele tinha um consultório muito grande ali na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e ele fazia trabalhos de desobsessão, trabalhos maravilhosos que ele fazia. Ele tirava pessoas do sanatórios, né, dos asilos de loucos, como diziam antigamente, dos manicômios, levava para lá. Quando ele reconhecia que era um caso de obsessão. Foram realmente trabalhos notáveis, esse Levindo Melo. Concluía o seu magnífico prefácio da obra O Espiritismo à Luz da Crítica, de autoria do professor Deolinda Amorim. Eu acho que muita gente aqui não conhece Deolinda Amorim, não é? Deolinda Amorim, um baiano, passou quase a vida dele toda como protestante. Era evangélico. Depois ele se converte ao espiritismo, lendo, estudando. O filho dele não, é aquele do Canal 2, não é? Paulo Henrique Amorim, nunca foi espírita e nunca citou o nome do pai uma vez só na televisão. Aliás, o pai tinha até um desgostozinho por causa disso. Eu sei porque o próprio Deolindo me disse. Hein? Os livros dele são clássicos, que as pessoas deviam ler. Você chega num centro desse e pergunta, quem já estudou um livro de Deolinda Amorim? Ninguém. Esse aqui, O Espiritismo à Luz da Crítica, é um livro dele. Tem aí a edição, eu tenho em primeira edição, mas já relançaram aí. Agora, a tiragem é pouca, porque poucos são os que compram. A verdade é essa. Então, Deolinda Amorim era jornalista, escritor, foi fundador da sociedade, fundador do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Quando ele fundou o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ele sofreu horrores porque os espíritas humildes são fajutos mesmo, né? Que não tem mesmo, isso é fantasia. Ele gosta de ficar falando manso, e meu irmão, eu desconfio muito. Ser espírita não precisa ficar amansando a voz, não. Nem desmunhecando também. Tem gente que chega aqui até estranha a minha postura. Não é? Agora, não quer dizer que eu estou... ela está chamando as pessoas de homossexual. Não estou chamando nada. Eu não estou dando nome aos bois. Se eles me chamarem de homem, eu vou me aborrecer? Jesus. Está parecendo aquela cobra de Mowgli, né? Tem uma serpente fazendo. Então, o Espiritismo à Luz da Crítica tem aí na livraria. É que eu vou passar uma bibliografia aqui para vocês, para ver se vocês se instruem. Isso aqui mesmo, vocês deviam adquirir, colecionem. Tem gente que compra aí sempre. E de vez em quando leiam, porque esse trabalho aqui que eu faço é um trabalho de pesquisa. Eu pesquiso para vocês de graça.
Isso aqui é para se estudar, chegar em casa. Eu estou aqui apenas lendo, en passant. Aí vocês podem se aprofundar, né? Então, ele diz aqui, o Espiritismo, foi Deomino Morim, que então refutava o que se inseria no opúsculo, que é o Espiritismo, do padre Álvaro Negromonte, quanto mais assanhadíssimo contestador dos princípios espiritistas. Esse padre Negromonte, como tem o padre Quevedo aí, que fica falando um monte de bobagem, fazendo prestidigitação, metendo uma agulha aqui, ó. Aí uma vez em Curitiba, Resine que me contou, ele estava lá fazendo a exibição e alguns espíritas foram, né? Ele aí metendo aqui, porque não, vocês veem esses fenômenos, pessoas que fazem isso, fazem aquilo, tudo isso é prestidigitação, tal. Aí enfiou uma agulha aqui, iludiu o pessoal. Aí um cara levantou e disse: ô seu padre, tá tudo bem, o senhor está enfiando aí no pescoço, eu queria que o senhor enfiasse no olho aí. Acabou a folia dele. Porque se tudo é ilusão, vamos, né, meter no olho. Quer dizer, ele desmanchou o homem, acabou com a folia dele. Então, as linhas tantas do prefácio, afirma o Dr. Levindo Melo, criticando respeitosamente os ataques do culto gladiador católico, o seu Amorim estuda novamente as obras do imortal e glorioso mestre Allan Kardec, a produção medianímica das irmãs Fox, estuda Home, Daniel Danglar Home, e outros grandes médiuns, discute longamente o fenômeno da fraude, aliás tão comum em todos os setores visitados pelo homem, estuda as obras de Flammarion, Crookes, Richer, Bolzano, Gelée, Gibier, Desrochers. É um trabalho construtor, vibrante, oxigenado, vitalizador, que honrará sempre o seu autor e beneficiará sempre os seus leitores. Então, foi um livro que o Diolindo escreveu, refutando esse padre Negromonte. Como Aksakoff também escreveu aquele livro sobre animismo, refutando um autor alemão que escreveu um livro do mesmo título, O que é o Espiritismo. Então, esse Aksakoff escreveu esse livro, um livro magnífico. Vende aí também na livraria. Espiritismo, Animismo e Espiritismo. O de Bolzano é Animismo ou Espiritismo. O de Aksakoff é uma refutação a esse alemão que tentou denigrir a imagem do Espiritismo. E o de Bolzano é uma tese que ele apresenta no Congresso Espírita de Glasgow, na Escócia. O de Aksakoff é muito bem e mais pesquisado. O de Bolzano não é exatamente um livro, é uma tese. Muita gente confunde. Ele não escreveu um livro, escreveu uma tese. Mas é uma tese brilhante. Agora, o de Aksakoff é muito mais bem pesquisado. De Alexandre Aksakoff, né? Então, esse livro de Aksakoff, vocês deviam ler. Sabe por quê? Ele faz uma pesquisa espetacular sobre mediunidade e animismo. Ele cita fatos que nenhum outro autor cita. Porque fruto da pesquisa, não é um trabalho teórico, é um trabalho de observação, de investigação. A mediunidade, por exemplo,
que aqui no Brasil não é estudada devidamente, pelas informações dos espíritos que comunicam aqui, que são espíritos que não entendem nada de mediunidade. Porque para entender a mediunidade, tem que ser aqui, ó, no plano físico, como nós estudamos e pesquisamos. Vai ficar de lá um espírito que nunca entrou num centro, nunca fez pesquisa, nunca participou de reunião mediúnica, para dar uma de guru, comigo não, violão. Comigo não. Nani, nani, naná. Porque a mediunidade tem que ser estudada aqui, ó, vis a vis, como a gente faz aí, como eu faço há 30 anos. Então ele apresenta a mediunidade em crianças. Eu até botei no meu livro, As Mulheres Médiuns, crianças de semanas de nascidas, com testemunhas, com ata, com tudo. O lápis vem levitando, ou você de suspensão, e cai nos dedinhos da criancinha, praticamente recém-nascida, de semanas. E a menina, o menino, escrevendo, com uma prancheta escrevendo. Agora, meninas russas, escrevendo em inglês, francês e alemão, com semanas de nascidas. Tem provas, tudo provado. Como... Ah, isso é o quê? Ah, é ilusão. Então, estava endemoniado. Não, isso não tem explicação. Nós mesmos que estudamos, sentimos dificuldades em explicar um fenômeno desse. Isso mostra que é o espírito ali que está se manifestando. Por isso que ele colocou como animismo. Alguns casos como animismo. Por quê? Porque ficava difícil ele identificar. E é difícil saber onde começa o animismo e termina o processo mediúnico. Isso quer dizer que onde começa a interferência do espírito desencarnado e a manifestação do espírito encarnado. É aí que está a grande dificuldade. E precisa estudo. Até Kardec engoliu a pílula. No capítulo 19 do Livro dos Médiuns, ele pergunta aos espíritos se o espírito encarnado, o médium no caso, poderia dar manifestação dele mesmo, ou de um espírito encarnado. Quer dizer, dois encarnados, um sai do corpo e incorpora no médium. É isso? Bom, aí ele perguntou, ele fez, claro, e nesse momento o espírito encarnado age como se fosse um desencarnado. Então qual é a diferença? Nenhuma. A manifestação do espírito encarnado, tomando um médium, não se pode, é impossível distinguir se aquele espírito ali é encarnado ou desencarnado. A não ser que tenha recursos como os mentores ajudando, certa percepção desenvolvida pelo trato, através do trato, né, quase diuturno, como eu e alguns outros companheiros da mediunidade. Tem que ter experiência, né? Não basta apenas a leitura, a pesquisa em livros. A gente tem que conviver com o fenômeno para saber identificar, diga. Não, toutes les mêmes choses.
Tem nada de fluido, o fluido pesado, tem nada de fluido pesado. O espírito desencarnado, obsessor, ele contamina de tal maneira, porque a contaminação do perispírito não é ambiental, é mental. Quem desgraça com o perispírito é a mente. São os nossos pensamentos. Criam corpúsculos psíquicos que se agregam à estrutura molecular do perispírito, aí a coisa fica feia. Pode ser encarnado ou desencarnado. Kardec não sabia. Tanto que os espíritos disseram assim, olha, você se comunicou com espíritos encarnados, já reencarnados, e não percebeu. Que se Kardec não percebeu, quanto mais a gente. Peguem lá o capítulo 19 do Livro dos Médiuns. Vocês vão ver isso. Quer dizer, o estudo da mediunidade ainda não terminou. Por quê? Porque a mediunidade obedece a um fato assim, interessante. A progressão do perispírito. Quanto mais, né, nós vamos reencarnando, menos denso se vai tornando o perispírito. Por isso que também lá Kardec, é necessário o estudo de Kardec, senão você não vai entender nada. O perispírito, ele vai chegar um momento em que não vai mais se amoldar, se comportar a estrutura do planeta, a psicosfera do planeta, Então ele vai para outro. É a transmigração das almas, de que fala Camille Flammarion, e completa até certo ponto o pensamento de Kardec. Então o perispírito, tanto a tese de Kardec, é o seguinte, é de o perispírito mais tarde se fundir ao espírito. Ele vai se tornando quintessenciado. Então, isso aqui, esse mundo já não vai comportar mais esse tipo de espírito. Não pelo espírito, mas pelo perispírito. Você sabe que perispírito são dois vocábulos, né? Romano e grego. Peri, em torno, né? Espírito, em torno do espírito. Então, é o revestimento, vamos dizer assim, da alma. Não é o corpo. Não é um corpo. É apenas um revestimento que tomou uma aparência que nós chamamos humana. Esses dois apêndices aqui que a gente acha lindo, né? Um ET vem de lá, diferente, mas que sujeito feio, é para dois troços assim, né? Não é isso? Então, essa forma que nós temos foi a idealizada para o planeta e para as nossas necessidades. É aí que a biologia, não é? Ou a antropologia deveria se preocupar mais ou menos com isso, porque todo o corpo humano foi feito para as necessidades do espírito. Não é isso? Ou não é? Adequando porque as circunstâncias mesológicas. É para as mãos, parece uma coisa meio prosaica, não é? Os órgãos funcionando, cada um fazendo o seu trabalho para a manutenção da vida, ou daquilo que a gente chama de vida. É apenas um vocábulo, questão semântica. Não é isso? Cada um executa o seu papel para um só objetivo. Isso é inteligente. É um planejamento inteligente. Mas quem planejou esse processo com tanta inteligência? Olha, a visão, a nossa visão, é uma das coisas mais desafiadoras que existe para o homem. É hiper inteligente. Tudo funciona sincronicamente. Agora, é um aparelho, o nosso corpo, um aparelho delicado. E nós criamos problemas sérios para ele.
Nós, às vezes, não estamos de acordo com essa, não é, perfectibilidade, digamos assim, com esse dinamismo do corpo. E aí nós entramos em quê? No campo de chamadas doenças. Muitas vezes a etiologia de certas doenças estão na própria alma. É ela que vai deteriorando o corpo, através de determinadas atitudes, através de procedimentos mentais, né? Ideias fixas, e aí por diante. Isso pode entrar no campo até da autoobsessão. A autoobsessão é uma coisa perigosíssima, que o próprio espírito se destruindo. É ele mesmo. Então, esse trabalho de Azakoff é um trabalho que vocês deviam estudar e comparar com o de Ernesto Bolzano. Azakoff era professor, era conselheiro do último czar da Rússia. Acho que é Nicolau II. Tá? E Bolzano era professor da Universidade de Turim. E um pesquisador notável. E que escreveu essa tese, apresentou nesse congresso. E foi aclamada essa tese por todos os participantes. Quer dizer, esse é que é estudo. Esse trabalho está defasado, está ultrapassado. Foi feito no século XIX. Não está, não. Porque o ser humano ainda é um mistério. Tanto fisicamente, como e principalmente em nível psíquico. Nós não sabemos. Na rádio eu desafiei quem me explica onde fica o inconsciente e consciente no cérebro. Eu ia dizer ainda o ego, id, superego, isso tudo são expressões que não definem nada. A essência das coisas não pode ser definida pela linguagem, pelos termos, pela semântica, não pode. Não designa a qualidade da coisa. Não é? Tem que em cada língua a mesma coisa tem uma denominação diferente. Não é? Isso quer dizer, como os espíritos disseram a Kardec, o homem desconhece a natureza íntima das coisas. E é o que acontece, nós não sabemos. Nós lidamos com efeitos cujas causas nós desconhecemos. Essa é que é a dura verdade. Nós não sabemos. E aí vamos dar uma de mestre para... Olha, o homem, além do mais, o homem é um ser inconcluso. Ainda tem mais essa. A evolução não se concluiu. Não sei nem se estamos a meio caminho, mas ela não se concluiu. Ela continua a sua marcha, independentemente da crença, da convicção das pessoas. Se a pessoa acredita em Deus, nos espíritos, é a mesma coisa que aquele que não acredita em nada, é cético, é ateu, sei lá das quantas. Não é? Porque eu acho um absurdo ser ateu. Não acreditar no que não conhece, eu acho uma asneira. Eu não acredito em Deus. Ora, ele está descrendo de uma coisa que ele não conhece, não sabe nem se existe. Pode ser Deus, pode ser uma força, pode ser... Agora, que é um ser inteligente, é. Eu estou dando um ser, porque a gente não tem como qualificar que é inteligente, porque todo o universo é inteligente. Todo homem é inteligente. Toda criação é inteligente. É isso que a gente precisa observar. A gente não é regido pelo acaso, mas por leis inamovíveis, perfeitas. É aí que está a discrepância entre a nossa capacidade de entender essas leis
e até de aceitá-las. Nós não entendemos e não aceitamos. Pelo menos estou falando assim, em nível de humanidade. Nem aceita e nem entende. Aí eu não acredito em nada. Uma pessoa que diz isso é burra. Uma pessoa dessa é ignorante. E se ela olhar para o lado e para ela mesma, vai ver o quê? Todo um processo eminentemente inteligente. Não é uma coisa feita assim, a troche-moche, né? Mas feita com deliberação. Tudo com deliberação. Até mesmo os ecologistas, né? Que querem preservar determinadas espécies. Em tese isso é bonito, mas contraria a lei natural. O processo de extinção, quando não predatório, quer dizer, executado pelo homem, mas de uma forma natural, se alguém mexer ali, complica. Ele abala a ordem natural do processo evolutivo. Aí é que está. Quem defendeu essa tese foi Alfred Russel Wallace, êmulo de Darwin, que escreveu um livro que não chegou ao Brasil. Mas eu tive contato com esse livro. Paligenesia e Evolução. Era em inglês, presidente do Estudo de Antropologia de Londres, da Universidade de Cambridge, e que escreveu esse trabalho maravilhoso. Ele explica, ele completa Darwin, critica Darwin e substitui a tese de Darwin por uma muito mais coerente e justa. Não aquela história, quer dizer, grosso modo, de privilegiados e sacrificados dentro da cadeia evolutiva. Isso é injusto. É mais do que injusto. Então, ele reformula a tese de Darwin. Aqui no Brasil, os professores de biologia, antropologia, não conhecem esse livro. Senão mudariam de ideia. Porque ele não é qualquer um. Russel Wallace é uma das glórias científicas da Inglaterra, do Reino Unido, mesmo nível de Darwin. Então não é qualquer um, não é José da Anunciação. É um homem que merece respeito. Então ele reformula todo o conceito. E tem uma coisa, não é simplesmente uma tese, é algo muito mais profundo, porque ele pesquisou em várias partes do planeta o processo evolutivo. Aí caiu na asneira de escrever a Darwin, né? Reformulando, expondo, explicitando a sua tese. Aí Darwin, mais do que ligeiro, pegou o livro dele, que já estava pronto, e era semelhante, e lançou. Mas quando Russel Wallace chegou em Londres, o irmão dele desencarnou. E eles tinham uma ligação assim muito profunda, os dois. E mais tarde ele quis saber onde estava o irmão, se realmente havia uma sobrevida, a imortalidade. Ele aí entra em contato com Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, que era espírita. Aí, resultado, levou a uma reunião de materialização e o irmão dele se materializou. Veio andando, sentou, conversou com ele, ele viu que era o irmão, não era um jeito disfarçado o irmão dele, e o irmão dele, e os espíritos fizeram uma coisa interessante, do irmão ir andando para a parede e atravessou a parede. Fizeram uma espécie de encenação para criar a convicção nele. Ele foi várias vezes a essa sessão. E aí se converte ao espiritismo. E escreveu esse livro que infelizmente nunca chegou aqui no Brasil. Os espíritas desconhecem. Quem conhece
única pessoa que eu vi que conhece esse livro é Hernani Guimarães Andrade, um grande pesquisador, é professor de física da USP, tem um laboratório espetacular, está desenvolvendo uma tese sobre o conceito, aquele conceito dinamogenético da vida de Manuel Porteiro, um pesquisador argentino. Ele está desenvolvendo sobre a vida e o processo dinâmico da vida. É uma complementação de Manuel S. Porteiro. Então, essa tese, ele me telefonou e disse, não, infelizmente o Wallace não é conhecido no Brasil espírita. Esse pessoal não conhece, não sabe nem para onde vai. Isso daí merece o quê? Merece pesquisa, vamos pesquisar. Eu vou ver se eu ponho essas coisas na internet. Essas informações. Já tem uma pessoa que já está preparada para eu botar certas coisas na internet e revolucionar o espiritismo. Porque já chega de baboseira, de bobagem. Só para chorar, cantar, e coisa linda, maravilhosa, todo mundo, né? E sai de lá como entraram, essas pessoas saem de lá como entraram, vazias, sem saber o que é espiritismo. Eles dizem, não, você deve baixar um pouquinho a linguagem, tal, eu não. Se vocês querem conhecer como eu conheço, pouco, mas conheço, estudem, façam o que eu fiz e vem fazendo, porque é um eterno aprendizado. Ninguém pode dizer, eu sou mestre em espiritismo, é mentira. Porque a doutrina espírita acompanha o processo dinâmico da vida. E a proporção que o homem vai evoluindo, vai evolvendo, o espiritismo está ali, com ele. Não é uma religião que cita normas, preceitos, né? Conduta, comportamento, nada disso. É uma questão muito mais profunda, está ligada à existência e o seu desdobramento dentro das sociedades onde nós reencarnamos. É uma coisa muito mais profunda do que só a vã filosofia de muita gente por aí. Quando eu falei no perispírito, sobre o perispírito ligado à mediunidade, a mediunidade não pode ser considerada, assim como Kardec disse, a última palavra. Não é. E aqui não está uma crítica a Kardec, pelo amor, ele não tem essa autoridade. Mas em 100 anos, em um século, algo se modifica, mesmo que quase imperceptível, na estrutura perispiritual. Logo, a mediunidade, que tem como fundo ou fundamento o perispírito, ela se modifica, mesmo que seja quase uma coisa insignificante ou imperceptível, mas ali. Então, a proporção que o homem for evoluindo, o que é que vai acontecer? A mediunidade vai se tornando cada vez mais presente na vida do homem. Por isso que Kardec disse, olha, uma coisa que eu, de vez em quando eu digo aqui, que o espiritismo contém princípios que, não sendo firmados sobre abstrações metafísicas, e sim sobre leis naturais, tenderão a ser abraçados pela universalidade dos homens. Então, são os princípios espíritas que vão ser abraçados. Ele nem disse que era o espiritismo. Imortalidade, reencarnação, comunicabilidade. E aí, se alguém se debruçar sobre esses 3 princípios para investigá-los, aí o espiritismo vai ter uma expressão, né, muito maior do que tem até hoje. Mas acontece que imortalidade, reencarnação, comunicabilidade, ninguém está pesquisando. O pessoal está ligado aos sentimentos. E o povo brasileiro é atavicamente, né, emocional, emotivo, digamos assim. Então estão ligando mais à emoção
E isso não é justo, porque nós não temos ainda estrutura. A verdade é, nós não temos estrutura para suportarmos, num caso de alta análise dos nossos defeitos, para suportarmos os resultados. Quem sou eu? Eu sou bom? Eu sou ruim? Eu sou justo? Eu sou injusto? Eu sou orgulhoso? Eu sou maldoso? Eu sou generoso? Eu sou avaro? Hein? Aí é que está. O que é que nós somos, afinal? Depende de quê? Daquilo que a psicologia tomou de empréstimo. Os estímulos e as respostas. Mas não em nível espiritual. Então, é como dizer assim, a oportunidade faz o ladrão. A gente chega no lugar deserto, chega lá, encontra um maço assim, de nota de $100. Aí a gente olha assim, a gente, há perigo mesmo, mais duro do que pão dormido. Aí olha assim, qual é a reação nossa? Uma vez um gari achou uma carteira aqui no Rio de Janeiro e devolveu. Foi um assombro. O homem virou herói. Quer dizer, ser honesto hoje é herói. E como o Rui disse, que a gente ia ter vergonha de ser honesto. Não é vergonha de ser feliz, que isso é maluquice. É vergonha de ser honesto. E esse tempo já chegou há muito, né? E nós nem percebemos, ou percebemos. Então, se nós descobrirmos que somos avarentos, que somos injustos, egoístas, e aí o que é que a gente faz? Será que a gente vai ter coragem de admitir que, olha, normalmente as pessoas pensam que estão certas, sempre estão certas. É como na prisão, se você chegar na prisão e dizer assim, quem não sente aí levanta o braço, todo mundo levanta. Não é? Então é perigoso a gente bulir, vamos dizer assim, com os nossos sentimentos. Espicaçar os nossos sentimentos. Acicatar. Quer dizer, cicatar quer dizer esporear, né? Porque nós vamos nos encontrar numa sinuca de bico. É um negócio sério. Porque nós temos que coisa, não é pessimista, não, eu não presto, eu não valho nada, não é isso não. Aí se subestimar. Mas a gente se reconhecer, primeiro o homem deve se reconhecer que está caminhando para, não é superação dos seus sentimentos, mas a sua transformação, aí é que é diferente. Porque o problema não é reprimir, é saber dosá-los. Aí é que é o crescimento verdadeiro. Eu conto isso assim normalmente. Uma vez eu fui a uma palestra de sujeito igual a Paulo e Estevão. Eu senti inveja. Você sabe como é que a gente sente inveja de algo que é bom? É como a raposa e a uva. A gente começa a botar defeito naquilo que é bom. Não, tem nada, não é? Vocês conhecem aquela fábula da raposa e a uva? Que ela queria comer e dava pulo, tinha um cacho lá. Aí ele não conseguiu assim, deve estar azeda, deve estar bichada. Não é? Quando a gente não consegue uma coisa, a gente põe defeito. E quando a gente não é, pelo menos ainda não expressamos, a gente também põe defeito. Isso se chama inveja. A gente pode usar até eufemismos,
Mas o nome certo é esse. E eu senti, olha, eu fiquei surpreso, eu digo, meu Deus, eu ainda invejo. Eu sou invejoso. Olha, foi uma dificuldade eu dizer assim, eu sou invejoso. Eu fiquei assim com você, igual aquele cara que estava vendendo as Havaianas. Eu sou invejoso. Eu tive que admitir, não, eu sou invejoso. Pronto, acabou, saiu. Está vendo? Isso está em todos nós. Porque faz parte da nossa natureza ainda. Então o mérito não é reprimir, não é erradicar, que nós não vamos conseguir. É saber dosar, saber como usar. E nós temos que agir com a razão. A razão superando os impulsos, nossos impulsos emocionais. É ela a responsável, não é não? Quantas vezes nós somos desafiados? Jesus fala numa questão muito séria, aquela da face, da outra face. É um simbolismo. Não é que a gente toma um tapa, quer dizer, pode bater, meu irmão, Jesus te ama, né? Aí, ali é uma simbologia. É saber como aceitar a ofensa. E nós não sabemos. Sabemos? Nós sabemos, pelo menos, é uma pressuposição, nós sabemos perdoar. Agora, o problema é não se ofender para não perdoar. Porque o perdão é necessariamente filho da ofensa. Não é não? Deus perdoa? Eu sempre pergunto isso, Deus perdoa? Não. A não ser que ele vai se ofender comigo, que eu acho um absurdo. Então é isso que nós devemos estudar. Isso sim é ligado ao processo de crescimento do espírito. Eu não digo nem crescimento, de eclosão das suas imanências. Porque imanentemente nós somos perfeitos. Deus não iria nos criar imperfeitos. Nós somos perfeitos. É um jogo fantástico. Eu acho assim um jogo. Olha, primeiro quem me criou, não sei quem criou vocês, mas quem me criou é exímio jogador de xadrez. É uma coisa notável. É como se a gente, ao despertar das imanências, cheguemos assim ao pódio. Aí, então nós somos essencialmente perfeitos e precisamos nos descobrir como seres perfeitos. Agora, quando? Aí é que está a dificuldade. Quantos milhões de anos nós precisamos para chegarmos a este ponto aqui, né? Só o fóssil chamado Lucy, que hoje está na Universidade da Pensilvânia sendo estudado, descoberto na África, 50 milhões de anos, um adolescente. 50 milhões de anos. E nós, quanto tempo nós temos? Nós somos velhos, muito velhos. Realmente. Então, se nós levamos esses milhões de anos e estamos nesse ponto ainda, avalie quantos milhões ainda serão necessários. E não se preocupe, se a Terra acabar, a gente vai para outro lugar. Já descobriram até um sistema solar parecido com o da Terra.
Deu lá na televisão. Descobriram. E daí? Pode haver nesses lugares longínquos formas de vida diferentes da nossa. Porque, olha, um aparelho vai em Marte, mas ele é construído pelo homem. É tão sensorial quanto o homem. Ele só fotografa o que ele vê. Vê entre aspas. Não é isso? E o que não é visto? Ele entra numa dimensão sensorial, que o universo é sensorial. É tudo. Não é isso? Você olhar ali para a estrela, você vê com seus olhos. Mas fora da estrela você não vê nada. E aí? Se há outros universos paralelos, a gente não sabe nada. A astrofísica é uma ciência, uma disciplina científica moderna, anda às tontas, coitada. Porque os mistérios cada vez mais se avolumam. Sobre, por exemplo, a origem da Terra, não é? Tem uma camada ígnea aqui na Terra, é fogo puro. Por quê? Há as explicações aparentemente científicas, mas a explicação, para mim, só serve quando me definem a causa e não explica o efeito. Quando o homem descobrir a causa essencial das coisas, aí o negócio vai mudar de figura. Por exemplo, você chega a um especialista em energia, pergunta ele o que é energia elétrica. Ele não sabe dizer. De onde vêm os átomos? O chamamento do genes. Eu li uma vez na revista Veja que existem até os genes burros. Tem os genes inteligentes e os burros. Né? E é um processo hereditário. Porque tem gente aí xingando o vovô e vovó, não é? Essas são asneiras que publicam como se fosse uma informação científica, que nós não temos ainda conhecimento íntimo do que está até a nossa volta. Nós já encontramos o mundo todo pronto. Quem fez? Parece até que eu estou aqui conversando coisa primária, mas não é não. Quando o homem saiu da caverna, ele encontrou o mundo todo pronto para ele. Tudo, proteínas, tudo. A terra. Eu fico às vezes admirado com coisas. Eu digo, mas será que você é doido? Eu sou, mas não. Mas às vezes eu ultrapasso alguns limites. Eu fico olhando assim a terra, eu digo, olha, ela é feita para a semente. E a semente é feita para ela. E daí vem as flores, os frutos, as ervas daninhas. Assim como há entre nós o que não presta, também na terra há o que não presta. No mar, nas florestas, em todo lugar. Então é um processo seletivo. Um dia essas ervas daninhas vão desaparecer. A maldade vai desaparecer. A terra pode desaparecer, mas nós não vamos desaparecer. Porque somos imortais. Então a terra já apareceu prontinha para o homem. Eu fico observando essas coisas. Eu paro às vezes lá no meu gabinetezinho apertadinho, coitado, né? Eu chamo de gabinete, era esse quarto de empregado, mas só para satisfazer meu ego, né? Eu lá no meu gabinete fico pensando assim, mas nós encontramos um mundo maravilhosamente bem feito, e para nós. Até o ar que a gente respira só tem aqui.
Se ultrapassar os limites, a gente morre. Tudo é feito para o homem. Deliberadamente feito para o homem. Que não seria possível essa natureza aí, feita segundo leis severas, inteligentes, para nada. Então existe uma identificação plena entre nós e o planeta, em nível biológico. Repare, quando a gente desencarna, a gente volta à energia planetária, mesmo que creme o corpo. Nas labaredas, no fogo, os átomos estão sendo liberados, estão sendo emancipados. Então nós voltamos a fazer parte de toda essa estrutura planetária, aérea ou não. Isso, para mim, uma vez eu lá no cemitério da Saudade, né? Saudade, eu fiquei cansado, assim, eu sentei numa pedra, assim, até que o pessoal ia reclamar, sentei no túmulo, sem pedir desculpa, né? E fiquei olhando uma coisa interessante. A cova aberta e o caixão descendo, como se a terra abrisse a boca para engolir aquilo que dela saiu. É uma espécie de vômito. O indivíduo estava voltando a ela para constituir novos corpos, conforme a energia planetária. E o espírito pertence à Terra? Não. A sua vida, segundo consta, é cósmica. Agora, esse negócio de vida cósmica, quer dizer, cosmos, a gente pode dizer universo, o espírito é filho do universo. Não, ele foi criado por uma força que vocês podem chamar de Deus ou não. Quer dizer, Bernardo não acredita em Deus. Eu digo, eu não acredito na palavra. Porque a palavra não define nada. Não explica coisa nenhuma. Agora, se nós pensarmos que existe uma entidade, um ser, uma força que comanda o universo, isso eu pessoalmente não tenho dúvida nenhuma. Agora, é inteligente demais para a nossa percepção acanhada. Por isso que isso se chama de inteligência suprema. Mesmo, olha, qualificando-a segundo os nossos padrões. Nós, se Deus é inteligência suprema, nós somos o quê? Que inteligência nós somos? E nós somos realmente inteligência? E essa inteligência está